Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula, nossa aula 4. Nós vamos falar hoje sobre os conceitos da genética e sobre as leis de Mendel. Meu nome é Raíssa Mainetti, sou professora de vocês aqui da plataforma. Antes de começar a aula, nós vamos resolver a questão número 8 da aula 2, aquela atividade sobre hereditariedade que eu dei, porque é importante vocês aprenderem a fazer aquele cálculozinho, né, aquela formulazinha para as próximas aulas, principalmente a outra que nós vamos ter na semana que vem. Então, olha só, a letra A falava o seguinte: João recebeu um alelo recessivo de cabelo loiro do seu pai. Então, já vamos colocar aqui que ele recebeu um Azinho. E um alelo dominante de cabelo preto da sua mãe. Então, ele recebeu um Azão. Qual a cor do cabelo de João? Nós vimos que sempre as características, né, dominantes, como o próprio nome já fala, domina a recessiva. Então, o azão aqui é dominante, o azão representa o cabelo preto. Então, para quem colocou lá que ele teria o cabelo preto, vou escrever aqui não, gente, vou escrever. Gente, como que é horrível. Eu vou parar de escrever. Enfim, a cor do cabelo dele vai ser preto, porque o alelo azão, que era de cabelo preto, domina o alelo azinho de cabelo loiro. Letra B. Pedro possui a pele negra, que é uma característica dominante, beleza? Mas também carrega um fator de pele branca, azinho. Então, olha só, ele possui a pele negra, é um fator dominante, já falou, então ele tem que ter um azão, já que ele possui essa característica. E ele possui também, mas ele também fala que ele possui um alelo de característica branca, recessiva. Ah, professora, mas se ele é negro, como é que ele carrega? Uai, tudo bem, é um alelo recessivo, ele não expressou, mas ele está aqui, certo? E aí fala que Ana possui apenas fatores de pele branca, azinho, ela não possui de pele negra, que é azão. Qual a chance dos filhos de Pedro e Ana nascerem negros? Então, é aqui que a gente faz o cruzamento. O que é esse cruzamento? As possibilidades. Nós temos dois aqui, alelos, que podem ser doados, e nós temos dois aqui de Ana que podem ser doados. Quais são as possibilidades? Então, este de cá com este de cá, que dá azão, azinho. Este primeiro com este segundo, que dá azão, azinho é uma possibilidade também. Este segundo com este primeiro, que dá azinho, azinho. E este segundo com este segundo, que dá azinho, azinho, certo? Então, vamos lá. Quem domina aqui azão e azinho? Azão domina. Então, a cor do cabelo é preto. Desculpa, pele negra, né? Já mudou aqui a característica. Aqui, quem domina? Azão. Então, a cor também será o quê? Preta. Certo? Aqui, quem é que domina? Não tem ninguém para dominar, só tem azinho, azinho. Então, é pele o quê? Branca. Opa, deixa eu pegar aqui um vermelho para representar branco. Então, aqui vai ser branco. E aqui também azinho, azinho, a pele vai ser branca. Então, a pergunta era, qual a chance dos filhos de Pedro e Ana nascerem negros? A chance é, 2 em 4. Isso quer dizer o quê? 50% de chance, ok? A letra C e última falava que Joana tem o cabelo cacheado, que é um fator recessivo. Gente, teve uma aluna, adorei a observação dela, esqueci o nome dela agora. Ela falou, professora, mas o cabelo cacheado é dominante. Certíssimo. Essa atividade foi só um exemplo, viu, gente? Nas minhas aulas, eu vou pegando assim de cabeça e vou colocando exemplos, tá? Então, na vida real não é assim não, o cabelo cacheado realmente ele domina o cabelo liso, tá? Mas neste exemplo daqui, eu coloquei que ela tem um cabelo cacheado, que é um fator recessivo. Se Joana tem um cabelo cacheado e é um fator recessivo, obrigatoriamente ela tem que ser azinho, azinho. Por quê, professora? Porque se ela tivesse um azão, ia dominar o azinho, ela não teria mais cabelo cacheado e tá falando que ela tem um cabelo cacheado, certo? Então, se atente a isso. Sempre que fala que a pessoa tem uma característica e que ela é recessiva e expressou nela, ela tem que ter os dois alelos recessivos, senão o outro domina. E ela terá um filho com Marcos, que tem cabelo liso e não carrega fator para cabelo cacheado. Então, se ele não tem fator recessivo, os dois deles são azão e azão, certo?
Como fica o cruzamento? Azão com azinho, azão, azinho. Azão de cá com azinho. Fiz o mesmo, né, gente? Fiz, peraí. Uma bagunça. Então, esse azinho aqui com esse azão, azão, azinho. Esse azinho com esse azão, azão, azinho. Este azinho de cá com esse azão, azão, azinho. E este azinho de cá com esse azão, azão, azinho. Lembrando que azão domina azinho, então aqui vai ser cabelo liso, porque tá falando lá que é o azão e o cabelo liso que domina. Aqui, cabelo liso, liso e liso. A pergunta é: qual a chance do filho de Johnny Marcos ter cabelo liso? 100%. Todas as chances de ter cabelo liso, ok? Então, quem não entendeu, reveja a aula. Vocês têm que saber fazer isso aqui para continuar o restante, tá bom? Vamos embora agora para a nossa aula de hoje. Então, a gente começa falando sobre o surgimento da genética, né? Quando que surgiu. Vejam só que nós temos aí Mendel chorando, tadinho. Por que isso? Naquela época que Mendel fez aquele trabalho que foi da nossa última aula, né? Do experimento com as ervilhas, aquele trabalho não foi reconhecido pela comunidade científica da época. Por que que não foi? Hoje, né, as pessoas que estudam, elas acreditam que as ideias que Mendel tinha eram muito avançadas para o tempo dele. Ou seja, as pessoas não conseguiam entender aquilo que ele estava falando, não conseguiam entender completamente. Até porque naquela época tinha pouco conhecimento sobre as células. Não tinha ainda microscópio, né? Eles não sabiam muito ainda sobre... Não tinham microscópios sofisticados, né? Então, eles não sabiam muito sobre as células. E aí foi justamente quando a ciência começou a avançar, o estudo das células começaram a avançar e os microscópios começaram também a ficar mais avançados, é que teve esse avanço no entendimento do que era a hereditariedade que o Mendel falava lá na época dele. E aí descobriu que, por exemplo, nós vamos ver mais na frente, que os fatores de Mendel, as características de Mendel eram genes, que ficam nos cromossomos lá nas nossas células, que esses genes são separados pela divisão celular. Então, várias coisas que Mendel falava, eles conseguiram entender depois, né? Então, o trabalho de Mendel foi extremamente importante. Naquela época não era muito entendido, mas depois foi uma contribuição assim, gigantesca, né? E aí nós temos os conceitos hoje da genética, as coisas que nós sabemos hoje. Primeira coisa é sobre hereditariedade. Vocês já sabem, nós falamos na outra aula, hereditariedade, características passadas dos pais para os filhos. Então, nós vamos falar hoje de um termo mais completo, né? Então, é o que hereditariedade? Transmissão de informações genéticas. Lembre que tem que ser genéticas, né? Não pode ser coisa de fora que você altera. São informações genéticas que você nasce com elas de um ser vivo para outro, por meio da reprodução. Por que por meio da reprodução? Essas características são passadas quando os indivíduos têm filhos, né? É aí que essas características passam dos pais para os filhos. E aí, essas características, essa transmissão de características, né, hereditariedade, o grande responsável é o núcleo das células. Por quê? Vocês sabem que o nosso corpo é todo formado por células, né? São milhares de células. E na célula tem um núcleo. Nas nossas células, né, nas células humanas, nós temos um núcleo, que é um tipo de célula eucarionte. E dentro desse núcleo da célula é onde fica o nosso material genético, o nosso DNA. E é esse material genético que é responsável pelas nossas características e é esse material genético lá no núcleo da célula que vai transmitir também essas características para os descendentes. É ele que é responsável por isso, tá? Então, só para a gente entender que esse slide, hereditariedade, essa transmissão de informações genéticas, e o responsável por isso é o núcleo das células, onde fica o nosso DNA, o nosso material genético. Então, falamos, né, que o núcleo da célula é onde fica o DNA, que é o nosso material genético, e esse DNA tem todas as suas informações genéticas. Ele é como se fosse uma receita de bolo. Receita de bolo não tem lá trigo, leite, chocolate, açúcar, sei lá, para formar um bolo. Então, é no DNA, nosso material genético, tem toda a receita para nos formar nossas informações genéticas. Então, nós temos aqui no desenho, aqui, ó, o desenho de um DNA. E esse DNA, quando ele se enrola todo, ele se condensa, que a gente fala, ele fica todo espiriladinho, dessa forma aqui.
Isso daqui, ó, isso daqui é a mesma coisa, só que aqui ele tá todo aberto, aqui ele tá aberto, e aqui ele está espiriladinho, condensado. Quando ele se condensa assim, nós chamamos ele de cromossomo. Quem já escutou falar de cromossomo? Cromossomo nada mais é do que um DNA enrolado, um DNA condensado. O que um cromossomo falou para o outro? Cromossomos felizes. Piada horrível, né? Mas é para vocês lembrarem do nome cromossomo. Então, o cromossomo é um DNA que tem nossas informações genéticas e que está todo ali enroladinho, certo? E nesse DNA, nesse cromossomo, cada partezinha dele, ele é enorme, né? Cada partezinha dele contém uma característica sua, uma característica de um ser vivo. Por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, altura, cor da pele, personalidade, parará, parará, tudo mais. E a gente chama isso na genética de gene. Então, lembra que lá no experimento de Mendel a gente falava característica só. Agora nós vamos chamar de gene. Se eu perguntar para vocês, a cor de olho é o que dentro do DNA? É um gene. A altura é o que? É um gene, tá? Então, todas as características nós vamos chamar de gene, beleza? E aí, falando de cromossomo, né, que é esse DNA espiriladinho, nossas células possuem, as células humanas, 46 cromossomos cada uma. Todas as células do nosso corpo, todas, da ponta do cabelo ao ponto do pé. Cada célula, nós temos milhares de células que formam o nosso corpo. Cada uma possui 46 cromossomos. Ah, professora, todos os organismos têm 46 cromossomos? Não. Ser humano tem 46. Cada espécie tem um determinado número de cromossomos. E nós temos que ter 46. Se tiver um a mais ou um a menos, aí vão ser as síndromes, que nós vamos falar disso em outra aula. Por exemplo, a síndrome de Down. Então, não pode ter 47, não pode ter 45, né? São 46 cromossomos. Não é que não pode, né, gente? Mas se tiver, vai ser uma das síndromes que nós conhecemos. Esses cromossomos, esses 46 cromossomos, eles andam em pares. Eles ficam um do ladinho do outro, uma duplazinha. Então, quantos pares nós temos? Se são 46, dividido por 2, 23, né? Então, nossas células têm 23 pares de cromossomos. Então, ao todo, 46 cromossomos. Esses cromossomos que estão em pares, nós chamamos de cromossomos homólogos. São cromossomos que andam juntinhos. Sabe aquela duplinha da sala de aula? Que vocês conhecem, assim? Aquelas duas menininhas que só andam junto, aqueles dois colegas que só andam junto? Pois é, são os cromossomos homólogos, tá? São 23 cromossomos homólogos. Nós temos 46 cromossomos homólogos, 23 pares. Aí vocês me perguntam, professor, então todas as células do nosso corpo têm 46? Sim, com exceção de uma célula no corpo de vocês, um tipo de célula. Nos meninos, os espermatozoides, e nas meninas, os óvulos, são nossas células reprodutivas. Quantos cromossomos essas células têm? São as únicas que têm a metade, elas têm apenas 23 cromossomos, tá? E aí vocês me perguntam por quê? Então, todo mundo sabe como faz um filho, né? Vocês sabem como faz um filho. Nós sabemos que um espermatozoide precisa juntar com um óvulo. Eles precisam se encontrar, né? Isso é a fecundação. O espermatozoide encontra com o óvulo e fecunda. Se o espermatozoide tivesse 46 cromossomos também, como todas as outras células do nosso corpo, né? Do corpo de um homem, e o óvulo também tivesse 46 cromossomos, como todas as células do corpo de uma mulher, quando os dois se juntassem, 46 com 46 ia dar quanto? 92, não é isso? 92 cromossomos não é um ser humano, né? Então, o ser humano tem que ter 46. Então, isso seria inviável. Por isso que as únicas células do corpo que tem a metade, 23, são as células reprodutivas. Porque 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, quando se junta, 23 com 23, 46. Temos aí uma célula humana, tá? Que vai ser a primeira célulazinha que forma ali na barriga da mulher, vai desenvolvendo, desenvolvendo, criando, multiplicando, multiplicando, até que vai virar um bebê lindo e maravilhoso, depois de 9 meses que vai nascer, né? Lindo e maravilhoso na hora certa, claro. Então, todas as células do nosso corpo, 46, menos as reprodutivas, ok? Então, o que nós vimos aqui de conceitos, ó? DNA, material genético, guarda todas as nossas informações. E um cromossomo é um DNA todo enroladinho, todo espirilado, todo condensado, né? Mas é o DNA. O que é um gene? Partes lá do DNA do cromossomo
que são informações do nosso organismo, que indicam características, cor de cabelo, cor do olho, altura, cada um é um gene. O que são cromossomos homólogos? Dupla de cromossomos, né, que ficam ali lado a lado. Temos 23 pares e ao todo 46 cromossomos. E aí, vamos voltar para o experimento de Mendel, né? Lá no experimento de Mendel, nós vimos que cada característica, né, que nós vamos chamar agora de gene, ele tinha lá tamanho formato da semente, cor da flor, se era liso ou se era rugoso, tinha um tanto de característica, né? Essas características, esses genes, eles eram determinados por dois fatores. Nós falamos lá que era o azão e o azinho, um que veio do pai e um que veio da mãe. Se recebeu 2 azão, aí era aquela característica dominante. Se recebeu 2 azinho, a recessiva. Se receber um azão do pai e um azinho da mãe, vai a dominante. Nós vimos isso na atividade agora, no início da aula, né? Então, esse azinho e esse azão, nós vamos chamar agora de alelo, tá? O azinho e o azão são alelos. O que são alelos? Possibilidades de um gene, de uma característica. Como assim? Um exemplo, um gene, cor de cabelo. Quais são os alelos que eu posso ter, as possibilidades de uma pessoa? Pode ser que ela carregue um loiro e um preto, que veio um do pai e um da mãe. São alelos diferentes. Um outro gene, cor do olho. Ela pode carregar um preto e um castanho, são alelos diferentes. Então, o gene é a característica e o alelo são as possibilidades que ela carrega. Ela pode carregar duas possibilidades idênticas, por exemplo, pode pegar um azão do pai e um azão da mãe, ou ela pode, ou então um azinho do pai e um azinho da mãe, né? Então, quando ela herda alelos idênticos, o mesmo do pai e o mesmo da mãe, nós chamamos isso de alelos homozigotos. Para essa característica, houve uma homozigose. Homo vem de iguais, tá? Então, você recebeu, por exemplo, do seu pai cabelo preto e da sua mãe também um alelo de cabelo preto. Então, para cor de cabelo, você é homozigoto. Você tem 2 alelos idênticos, mas pode acontecer diferente. Você pode receber do seu pai um azão, um alelo dominante, por exemplo, a cor de olho, um preto, e receber da sua mãe um azinho de olho verde, por exemplo. Para essa característica cor de olho, você é heterozigoto. Isso quer dizer que os alelos são diferentes, é quando vai dar azão, azinho. Azão, azão, homozigoto. Azinho, azinho, homozigoto. Azão, azinho, heterozigoto. Iguais homozigoto, diferentes heterozigoto, ok? E quem é homozigoto só pode doar um tipo de alelo. Se eu sou azão, azão, eu só vou doar azão para aquela característica. Se eu sou azinho, azinho, eu só vou doar azinho para aquela característica. Não tem outra chance. Vai depender do meu parceiro agora. Agora, quem é heterozigoto tem 50% de chance de doar um e 50% de chance de doar outro, né? Aí vai depender também do parceiro lá, o que ele vai doar, beleza? Aqui no exemplo de Mendel, esse aqui tá falando sobre o tipo da semente, mas vamos fingir lá que era a cor da flor, que a gente trabalhou com essa informação. Então, nós tínhamos aqui a cor púrpura e a cor, vou colocar aqui, de outra cor, vou colocar preto, que era a cor branca. As primeiras flores que ele pegou, elas eram puras, então quer dizer que elas eram homozigóticas. O homozigótico é puro, só tem um tipo de alelo. A púrpura era azão, azão, e a branca era azinho, azinho. Não tem outro tipo de alelo, não tem outra conversa. Por isso que elas só reproduziam esse tipo de cor de planta quando elas se cruzavam sozinhas, né? Pelo hermafrodismo. Mas quando ele juntou uma com a outra, essa daqui, a púrpura, ela só doava azão. Todas as possibilidades eram azão. E essa daqui, a branca, só doava azinho. Todas as possibilidades eram azinho. Então, todos os filhos da geração lá 1, né, do F1, elas eram heterozigóticas, porque receberam um tipo do pai e um da mãe. Então, os alelos são diferentes, portanto, heterozigótico, beleza? O que nós aprendemos aqui? Alelo, o que é um alelo? Possibilidade de um gene, né? Cor de cabelo, então loiro e preto são alelos. O que são alelos homozigotos? São idênticos, ou é azão, azão, ou azinho, azinho. O que são alelos heterozigóticos? Alelos diferentes, azão, azinho. Ainda em conceitos de genética,
esse conjunto de genes que vocês viram, lembrando que genes são as características, não é? Cor de cabelo, altura, o conjunto deles nós chamamos de genótipo. Então, genótipo é o conjunto de características suas, é o conjunto de genes. E o que é um fenótipo? O fenótipo é a característica que o genótipo expressa. Para vocês entenderem melhor, o genótipo é aquilo por dentro, aquilo que não tem como mudar, aquilo que você só vê lá se fizer um exame genético e tal, são os alelos que você carrega, os azinho, azão, etc. O fenótipo é aquilo que expressa. Por exemplo, o meu genótipo de cor de cabelo pode ser que eu tenha um alelo de cabelo preto e um alelo de cabelo castanho e um alelo de cabelo loiro. Mas o meu cabelo é castanho. Então, o que expressou, o que dominou, foi o cabelo castanho. Então, esse é o meu fenótipo. Fenótipo é aquilo de fora, é aquilo que você consegue alterar, inclusive. Eu posso pintar o meu cabelo, eu posso colocar uma lente de contato, tá bom? Um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um gene, cor de cabelo. Quais são os alelos que eu posso ter? Eu posso ter um alelo loiro, pode ser um alelo, por exemplo, dominante. Posso ter um alelo ruivo, que é um alelo recessivo, aqui no meu exemplo, né? Não sei se na verdade não. Então, um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que essa mulher aí, ela é para cor de cabelo azão e azinho, sendo que azão é loiro e azinho é ruivo, né? Qual que é o genótipo dela? Então, ela tem o genótipo, um alelo para cabelo loiro, ela carrega e carrega também um alelo para cabelo ruivo. Ela é heterozigótica, esse é o genótipo dela, ela é heterozigótica, carrega 2 tipos de alelo para cabelo, para cor de cabelo, para esse gene. Mas e o fenótipo dela para cor de cabelo? Qual que vai ser expressado aqui fora que a gente consegue ver? Só fazer a conta aí. Azão domina azinho, quem é azão? Loiro. Então, ela é loira com certeza e não ruiva. Esse é o fenótipo dela, tá? Então, lembra que genótipo é uma coisa que eu não consigo... Nós nem sabemos, a gente não consegue saber assim sozinhos qual que é o nosso genótipo. Meu cabelo é castanho. Eu não sei qual é o genótipo, se eu carrego talvez uma cor de cabelo aí ruivo de algum ancestral meu, um alelo de cabelo loiro, não sei. Meu olho é castanho, mas provavelmente eu carrego um alelo recessivo de olho verde, porque muitas pessoas da minha família têm um olho verde. Mas o meu fenótipo é aquilo que eu consigo te falar com toda certeza. Meu cabelo é castanho, meu olho é castanho, minha pele é branca. É aquilo que você expressa e que nós conseguimos ver. Beleza? Genótipo, então, conjunto de genes. É aquilo que está dentro de você, a sua genética. E o fenótipo, aquilo que você expressa. São suas características físicas que a gente consegue ver e alterar. Para a gente terminar nossa aula, que já ficou longa, sempre as aulas do 9º ano ficam longas. Nós vamos falar sobre as leis de Mendel que foram criadas, né? Depois de todo esse estudo que as pessoas conseguiram entender, foram criadas então as leis de Mendel, são 2. A primeira lei de Mendel é a lei da segregação. O que quer dizer isso? Mostra que as nossas características são formadas por 2 alelos, mas que quando a gente vai ter um filho, que a gente produz um gameta, um espermatozoide, um óvulo, esses alelos se separam. Então, não é porque eu tenho um cabelo cacheado que meu filho vai herdar de mim o cabelo cacheado, não. Eu posso carregar um alelo de cabelo liso e meu filho carregar esse alelo. Então, ó, por exemplo, nessa figura dessa mulher linda, o genótipo dela é azão-azinho, sendo que azão é para cabelo cacheado. Aí, ó, a coleguinha que me corrigiu aquele dia, agora eu coloquei bonitinho. E o azinho é o de cabelo liso, certo? Beleza, o fenótipo dela é o quê? Cabelo cacheado, porque a azão dominou. Ok. Mas quando ela vai produzir os óvulos dela, esses alelos se segregam, eles se separam. Segregar é separar. Olha só, ela forma alelo azão e azinho. Depende, ela pode doar esse óvulo aqui, ela pode doar esse. Vai depender do acaso, da probabilidade da vida aí, né? E a segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. O que quer dizer isso? Um exemplo, os genes que nós temos não é um só, nós temos vários. Nós temos cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, personalidade, altura e tal. E para cada um deles acontece uma segregação e de forma independente. O que isso quer dizer? Não é porque eu tenho um alelo, por exemplo, de cabelo, meu cabelo é cacheado e o meu olho é cor mel, que eu vou separar os dois juntos. O meu óvulo vai vir com cor de cabelo cacheado e olho mel. Não. Por exemplo, aqui, vamos supor que essa moça, ela tem o cabelo que é azão e azinho, e a cor de olho ela tem, eu coloquei outra letrinha aqui, um bezão, bezinho. Bezão é de cor mel e bezinho de olho verde. Quando ela for ter os gametas, ela vai ter várias possibilidades. Ela pode doar esse daqui de cabelo e pode doar o olho mel,
um óvulo dela aqui. Ou ela pode doar esse Azinho aqui, ó, e o Bzão de cor do olho mel, aí o menino vai ter a probabilidade de ter o olho de cor mel e o cabelo liso. Ou ela pode doar aqui de cabelo cacheado, mas com um fator de olho verde. Então, quer dizer que isso, para todas as características do seu corpo, agora vocês imaginam o tanto que nós temos de genes, de características. Cada um vai segregar de forma independente. Então, você pode ter N possibilidades de doar, de produzir óvulos ou espermatozoides com características super diferentes. Por isso que os filhos são tão diferentes, né? Um casal de pais, ele tem 3, 4 filhos, cada um é diferente um do outro. Um nasceu com uma cor de cabelo, o outro com outro, um olho. E isso, gente, é muito bom, muito importante. É o que nós chamamos de variabilidade genética. É por isso que o ser humano, ele é tão diverso, ele é tão diferente fisicamente do outro. Isso é muito importante, isso é bom. As bactérias, por exemplo, elas não têm essa variabilidade genética grande. Elas fazem clones uma das outras para terem filhos. Então, os filhos são idênticos aos pais. Uma população de bactérias pode morrer com um simples remédio que mate uma, mata todo mundo. Porque elas não são diferentes. Então, o que acontece com uma acontece com todo mundo. E nós não. Nós temos uma variabilidade genética. E essa variabilidade genética foi muito importante para a gente ser uma espécie assim que domina, né? Que dominou o espaço, que predomina, né? Enfim, variabilidade genética é muito importante para a nossa espécie. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, 26 minutos de aula. Espero que vocês tenham assistido até o fim. Espero que essa aula tenha agregado para vocês conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar lá na plataforma que eu vou tentar sanar todas elas da melhor forma possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Nos vemos, né? Nos falamos nas próximas aulas. Resolvam as atividades que eu vou deixar também, beleza? Até a próxima.